Fala moçada, tudo bom com vocês? De novo aqui, agora pelo carro de novo, porque essa semana de plantio, tá bem corrido. Para quem não assistiu o último vídeo, que é mais explicando como vai ser daqui para frente, assiste lá, que bastante gente falou que ajudou, fiquei feliz. Bastante não, né? Teve 2 comentários lá, 3 comentários, não sei. E não deu tempo para responder ainda, mas está na lista ali, eu vou responder todo mundo. Então, moçada, eu tô indo pro serviço, agora é cedo já, 7 horas da manhã, estamos plantando grama. No final de semana eu vou tentar fazer uns cortes, né, que eu tô filmando todo dia do que a gente está fazendo e de algumas coisas que veio na minha mente que pode ajudar vocês, tá? E algumas coisas que eu fiz errado essa semana, tá? Teve várias coisas aí que são detalhes que a gente tem que marcar para a gente não fazer da próxima vez, porque ele vai se repetindo, né? As mesmas coisas vai se repetindo conforme você vai errando, se você não lembra daquilo. Tem pessoas que são melhores assim da cabeça, são mais reflexivas em termos de pensar, são mais organizadas, direto na cabeça. Então essas pessoas elas trabalham mais rápido e elas são mais focadas, né? Então, mas isso não é papo para esse vídeo, mas realmente existem os tipos de pessoas e você não precisa ficar se comparando a todas elas porque você é diferente, né? Então, quando você pensa nisso, você você tira um peso das suas costas, né? Não que você também não vai parar de estudar ou de ir atrás para melhorar, mas você começa a perceber que tem coisas que você fica dando murro em ponta de faca. Mas moçada, o que eu queria dizer hoje para vocês, que está na minha cabeça aí e que é o que eu estou passando agora. Para você que me segue há bastante tempo, eu sempre falo do meu pai. Meu pai foi como um mentor para mim, né, e tal, e me ajudou muito e sempre me ajuda. Ele tem uma visão muito mais para frente que a minha. Ele pensa de formas diferentes do que eu penso. Deixa eu ultrapassar um caminhão aqui. E dizendo isso, o que eu quero trazer para vocês? Né? Chega numa parte da nossa vida, eu tenho 23 anos, eu sempre vou lembrar isso para vocês, que eu acho muito pouco. Eu não posso ficar dizendo aqui que eu vou ter todas as respostas do mundo. Eu vou mostrando e o que tiver de errado aí, eu vou falando para vocês que tiverem de errado em mim, entende? Não é sobre vocês ou sobre a vida, mas a minha visão de mundo, né? Então, por mais que meu pai seja um mentor para mim, eu me senti um pouco afogado, né, com ele, porque eu acostumei ficar toda hora pedindo para ele o que fazer, pedindo para ele quais decisões tomar, pedindo para ele que hora plantar, pedindo para ele o que mandar para os funcionários, pedindo para ele. E aí você começa a pedir tudo. De repente você vira um peão do seu pai, né? Não que isso não seja errado, mas não é o rumo que a gente quer tomar, né? E aí quando a gente vê lá no futuro que isso está acontecendo, a gente tenta mudar e às vezes é tarde demais. Então, assim, o meu pai, ele tem um sistema muito diferente do meu, né? E foi muito difícil eu perceber isso, né? Com a graça de Deus e da minha mulher, graças a Deus, de novo eu falando aí, o seu cônjuge, ele que vai te ajudar a fazer isso, né? Você mesmo vai demorar um pouco de tempo para fazer isso, porque quem te olha de fora vai ter uma visão diferente de você, vai te olhar além, e você não percebe isso. Então, o ponto que eu quero chegar, o meu pai, ele sempre teve uma vida difícil, desde novo, né? Foi uma vida boa, né? Não reclamou nada, ele não reclama disso, mas ele não tinha a vida que eu tenho. Por exemplo, né? Ele não tinha dinheiro sobrando, o pai dele não dava dinheiro para ele, por exemplo. O pai dele tinha 16, 15 alqueires, se eu não me engano, e cada vez foi diminuindo mais esses alqueires. Ele foi trocando em ônibus, foi trocando em TV, né, televisão, porque naquela época a terra não valia nada. Então isso é lá nos anos 60, 70. E ele foi vendo isso, e ele tem uma visão de mundo daquela época, né? Para ele, o que ele teve que fazer, deixa eu arrumar aqui rapidinho, o que ele teve que fazer para ele conseguir o que ele tem hoje, né? Então ele foi muito bom nisso, em economizar. É esse o ponto. Meu pai foi muito bom em economizar, porque ele ganhava na época R$ 1.000, mil e poucos reais, e ele tinha a visão de que se eu economizar R$ 200 que seja, eu consigo pagar uma parcela do financiamento de lote.
Então ele comprou um lote, depois ele comprou outro lote, depois ele comprou outro lote. Então ele comprou, se eu não me engano, posso estar mentindo, 3 lotes e trocou esses 3 lotes que ele estava pagando ainda, ele trocou, né, mas o financiamento do nome dele, tudo isso, e trocou em uma terra ali, que é a nossa hoje, mas trocou em 2, 3 alqueires na época. E aí ele foi comprando as do lado depois, mas a primeira coisa que ele fez quando ele comprou a terra, ele foi economizando de novo para daí colocar um aviário em cima, né, porque ele tinha no pensamento dele que ele precisava gastar menos do que ele consumia, né? Então esse é o pensamento que todo mundo tem que ter, obviamente. Mas o meu pai, ele passou desse ponto, porque hoje ele tem 2 aviários, hoje ele tem 7 alqueires, hoje ele tem fontes de renda aí que dá para ele viver tranquilo, hoje ele é aposentado. Eu não sei nem se eu poderia estar falando tudo isso, talvez se ele ver esse vídeo ele vai ficar bravíssimo comigo. Mas meu pensamento não é desse jeito, né? Então, assim, o meu pai, quando você fica vários anos nesse pensamento de economizar, de economizar, de economizar, e você já foi para frente, você já consegue ter uma vida melhor, você tem que realmente aproveitar isso. Não estou falando de esbanjar dinheiro, mas meu pai é difícil ele tirar R$ 1.000, entendeu? Sabe aquele... Ele não é munheca, eu não quero chamar ele de munheca, porque eu conheço os munheca que é munheca. Meu pai não é, ele ajuda todo mundo. Precisou de dinheiro, ele te dá. Se eu pedir dinheiro para ele, ele vai me emprestar. Só que para ele gastar com ele não consegue ter essa liberdade de pegar R$ 1.000, vamos viajar. De pegar R$ 1.000, vamos ficar 10 dias parado. Ele não consegue. E isso passa para as pessoas, tá? Isso passa para o teu filho. Eu olhei meu pai fazendo isso. Então, quando eu quero descansar, que eu estou muito cansado, eu não consigo. Entende? É um processo que eu tenho que quebrar, porque eu quero estar trabalhando toda hora, porque senão o que meu pai vai pensar, senão o que eu vou virar, porque só quem trabalha tem dinheiro, e necessariamente não é isso, né? Se a pessoa é muito pobre, se ela realmente tem que economizar uma parte da vida dela para ela conseguir algo melhor, tudo bem, mas a gente já trabalha de segunda a sábado. Se eu não ficar parado um dia, pelo menos, você não se aguenta, né? Então, as coisas começam a aparecer no teu corpo. Aí tu começa a sentir desconforto nas costas, você começa a ter dor de cabeça, e aí todos os outros desconfortos pessoais que podem acontecer com você. Então, hoje eu queria estar falando mais sobre isso, porque tem muitos jovens que me escutam. Então, assim, não é de você chegar e brigar com o teu pai. Essa não vai ser a solução. Definitivamente, essa não vai ser a solução, tá? A solução vai ser você perceber isso o mais rápido possível e saber que você pode mudar. Tá bom, moçada? Se você está gostando de vídeos como esse, deixe seu curtido aqui, deixe seu comentário. Embaixo aqui tem o meu Instagram, que eu posto stories todo dia, e lá, sim, eu mostro diariamente como que tá. E aqui eu vou trazer vídeos mais curtos, assim, ou mais longos também, mas como esse, sobre como te ajudar, não só no agronegócio, mas na vida pessoal, porque é isso que tá faltando pra gente hoje. Então fiquem com Deus, até a próxima e tchau.